eu quero que a gente reflita sobre essa frase. Essa aqui normalmente esse é o primeiro conteúdo que eu coloco no dia e é sempre uma reflexão e eu quero pensar junto aqui com você. Olha só, quanto tempo você já perdeu esperando o dia certo? Você se identifica com isso? Quem se identifica aqui, coloca um coraçãozinho, o emoji de coraçãozinho para eu saber se você se identifica com isso. Quanto tempo que você já perdeu esperando esse dia certo chegar para você começar a transformar a sua vida? A primeira coisa que eu preciso dizer para você, e de uma maneira que talvez não te agrade, mas não vai existir esse dia perfeito. Não vai chegar esse dia perfeito. Esse dia perfeito não vai bater na sua porta e falar: oi, bom dia, eu sou o dia perfeito e vamos mudar a sua vida? Não vai acontecer assim. Você vai construir esse dia perfeito com ação. Você vai construir esse contexto agindo. Não existe outra maneira de você transformar a sua vida senão se colocando como prioridade, como você está fazendo aqui agora, e você buscando conhecimentos que você não tem. Faz sentido? Coloca o coraçãozinho aqui para eu saber se isso faz sentido para você. Então para de esperar esse dia perfeito chegar. Você não vai transformar a sua vida dessa maneira. Transformação de vida exige que você esteja ativo no processo. Você precisa agir para transformar a sua vida. Para de ficar acreditando em soluções mágicas e mirabolantes. Para de acreditar no autoconhecimento high five, o autoconhecimento da palminha na mão, aquele autoconhecimento que só te enche de energia, mas você não transforma nada. Aquilo apenas te enche de energia emocional, só que na segunda-feira você tem conta para pagar, você tem um relacionamento ruim para lidar e aí você não sabe o que fazer. Você precisa agir na causa. Vamos lá, vamos começar então o nosso conteúdo de hoje, porque a gente vai falar sobre este tema aqui. Olha só, sem coragem para tomar grandes decisões. É sobre isso que a gente fala agora. E talvez você já tenha identificado dentro da sua trajetória, dentro do seu momento, que existe uma grande decisão a ser tomada. Eu não sei qual é, e você deve saber muito bem. Talvez essa grande decisão tenha relação com um relacionamento, talvez essa grande decisão tenha a ver com a sua carreira, com a sua vida profissional. Talvez essa grande decisão tenha a ver com a sua vida financeira. Talvez essa grande decisão tenha a ver com seus hábitos que talvez estejam prejudicando a sua saúde. Existe uma grande decisão a ser tomada. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui se isso faz sentido para você. Existe uma grande decisão. Só que muitas vezes você se vê paralisado para tomar essa grande decisão. E aqui, a primeira coisa para você mudar isso, porque eu tenho certeza que essa grande decisão, escreve aí inclusive, grande decisão, essa grande decisão, ela te tire de um estado emocional ruim, ela te tire do ciclo do sofrimento, anota isso, essa expressão, ciclo do sofrimento. Essa grande decisão, ela pode mudar a sua vida. Mas agora você precisa olhar com verdade e eu quero que você respire fundo para responder e escrever aqui para mim. O que te impede hoje de tomar essa grande decisão? O que está te impedindo de tomar essa grande decisão? Pensa bem. O que é? É um medo? É um receio de julgamento? É talvez você não saber lidar com esse futuro depois dessa grande decisão? Coloca aqui para mim o que você imagina. A Sheila, medo. Medo do que, Sheila? Vamos aprofundar. Eu gosto sempre de falar que a gente precisa aprofundar. Enquanto você vai colocando aí, o Clóvis, medo também. Coloca aí, Clóvis. Aprofunda um pouco mais. Vamos aprofundar um pouco mais. O que é esse medo exatamente?
E aqui, enquanto você vai colocando, uma coisa que eu vou dizer para você. Coragem, que é o que as pessoas imaginam que elas precisam para fazer essa grande mudança, para realmente ter força para essa grande decisão, não é de coragem que você precisa. Como assim, ô gata? Eu preciso sim de coragem, eu tô com medo e eu preciso de coragem para tomar essa grande decisão. Não. Nós fomos, presta atenção aqui, nós fomos adestrados a acreditar que coragem é ausência de medo, que coragem é aquele sentimento que faz com que eu seja uma pessoa destemida e que eu enfrente todos os obstáculos, todos os desafios. A literatura, o cinema, as artes mostram isso através de histórias, mas coragem não é ausência de medo. Eu quero que você escreva aqui, escreve aqui. Coragem não é ausência de medo. Escreve aqui para mim. Coragem não é ausência de medo, para eu saber se você entendeu. Deixa eu ver aqui, ó, mais algumas respostas para o que está impedindo a Kelly. Falta de amor próprio. Legal, ó, Kelly. A Kelly já está mais consciente. Ela já entendeu o que está impedindo ela. Falta de amor próprio. Gislaine, medo. Coloca aqui. Para quem colocou medo, pensa mais profundamente. A Dilza, não sei... acho que lidar, né, com a situação depois. Legal, isso é algo bem específico. A gente precisa, presta atenção, a gente precisa ter noção do que realmente nos impede desta grande decisão. E quando você pensa em coragem, obrigado para todo mundo que está escrevendo, coragem não é ausência de medo. Exato, coragem não é ausência de medo. Porque coragem, o significado da palavra coragem é outro. Coragem é a junção de duas palavras. Anota aí se você quiser. Coragem é a junção de duas palavras do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Cor de coração e agem de agir. Ou seja, e aí eu quero que você escreva aqui, coragem é agir com o coração. Coragem é agir com o coração. Esse é o verdadeiro significado da palavra coragem. Coragem não é ausência de medo. Não é ausência de medo. E eu quero que você entenda que o medo, presta atenção, sempre fará parte da tua trajetória. O medo sempre fará parte da sua vida. Porque o medo é uma emoção. Escreva aí, o medo é uma emoção. E é uma emoção que te protege. Como assim, ô gata? O medo está paralisando a minha vida? O medo está impedindo que eu conquiste os meus sonhos? O medo é uma emoção de proteção. Uma emoção é uma reação física, química e neural que você sente no seu corpo. E isso acontece porque a sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. E sempre que ela identifica um perigo para você ou uma interpretação de um perigo, pronto, a emoção vai agir. E o medo é uma emoção que já nos salvou muitas vezes. Muitas vezes. Se, por exemplo, você não tivesse medo, se o medo, você tirasse o medo da sua vida, talvez você não estivesse aqui. Talvez você tivesse subido num prédio super alto e se arriscado no topo e você poderia ter sofrido um acidente. Faz sentido isso para você? Então o medo, ele sempre vai fazer parte. Coragem definitivamente não é ausência de medo. Coragem é agir com o coração. Ou seja, o que você precisa agora para tomar essa grande decisão definitivamente não é de coragem. Não é de coragem. Coragem, eu costumo dizer que é o destino. É onde você quer chegar. Por quê? É o agir com o coração. Imagina o que você faria agindo com o seu coração, vamos lá, profissionalmente. Coloca aqui para mim. Se você pudesse hoje, se dinheiro não fosse um problema, se a sua situação hoje não fosse um problema, o que seria agir com o coração para você? O que você faria? O que você faria? Olha só, Rose, a Rose está escrevendo aqui, ó, não quero mais agir com o coração. Na verdade,
eu vou fazer uma correção na sua frase. Tudo bem, Rose? Você permite que eu faça essa correção? A correção é, você não quer mais ser controlada pela emoção. Porque agir com o coração é você criar a vida do jeito que você quer. Eu não sei qual é o seu sonho, os seus sonhos, o que você gostaria de ter aí na sua vida. Como é que seria a sua vida de coragem, do agir com o coração. Mas coragem é o destino, é onde você vai chegar. Então, você hoje talvez tenha os seus desafios, por quê? Porque as emoções estão controlando. Por exemplo, o medo. O medo. Ó, obrigado, Rose. Legal que você está colocando aqui, que a gente vai conversando. Ó. Se eu agir com o coração, vou ficar nas mãos do meu ex para sempre. Não. Se você for controlada pelas emoções, sim, você vai ficar nas mãos do seu ex para sempre. Não é o agir com o coração. E aqui tem uma ideia muito romântica do coração, de é o amor romântico, né? O agir com o coração é a vida que é boa para você. E eu quero que você escreva aqui para mim, vida de coragem. A vida de coragem é a vida que é boa para você. É a vida que todo mundo deveria ter, de acordo com as suas regras, de acordo com o que você pensa, de acordo com o que é bom para você. Essa é a vida de coragem. Então, não é você agir com o coração, no sentido literal da palavra, como a gente está falando aqui, isso é ótimo para você. O que você hoje talvez enfrente é uma vida controlada pelas emoções. E uma vida controlada pelas emoções definitivamente não é vida. É uma sobrevida. Você fica à mercê das suas emoções. Um dia pode estar tudo bem, como do nada algo pode acontecer. E uma vida controlada pelas emoções, onde você é apenas, muitas vezes, vítima. Você fica como uma vítima dentro da sua própria vida. Tudo bem? Então, eu vou para fechar aqui, Rose, ó, fui manipulada por ele por sempre agir com o coração. Você precisa entender que talvez esse seu agir por coração, a sua interpretação do agir pelo coração, tem a ver, na verdade, com dependência emocional. Então eu entrego tudo, eu faço de tudo por essa pessoa e aí eu não recebo nada em troca, né? E aí eu não recebo nada em troca e aí eu me frustro. Então, não é o agir com o coração. A questão é mais profunda. Por isso que transformação de vida real, verdadeira, exige que a gente se aprofunde. Tudo bem? Faz sentido? Coloca um coraçãozinho aqui para você, para eu saber se você entendeu. Deixa eu dar um bom dia para Joana Machado, a Giovânia, a Malu Duarte, seja bem-vinda, a Maria Augusta também por aqui, bom dia. Franciele Lopes, oi Franciele, o Ronaldo também por aqui, sejam todos bem-vindos. A Sam, eu paguei 1 ano de apartamento para meu namorado, agora acabou nossa relação e ele fica mandando mensagem que não tem para onde ir e está acabando com os meus ânimos. Isso... Hoje, Sam, você precisa ter blindagem emocional, porque sem blindagem emocional você vai ficar o quê? Você vai sofrer com isso. Você vai sofrer muito com isso. Porque, a gente precisa entender que quando eu não tenho o controle das minhas emoções, as minhas decisões racionais, elas sempre serão piores. As decisões que eu tomo, elas serão piores. Eu preciso ter controle emocional, eu preciso ter controle das minhas emoções, eu preciso ter blindagem emocional para enfrentar essa situação, que não deve ser ruim, não deve ser boa, né? Você está falando aqui, eu estou sofrendo. O sofrimento, ele precisa ser controlado para quê? Para que você haja. Porque se você não agir, você o quê? Você não faz absolutamente nada. E às vezes nessa situação, eu nem sei se é essa situação, tá, Sam? Eu vou falar aqui porque é um pouco da minha experiência como hipnoterapeuta. Eu atendo muitas mulheres que são vítimas de abusos físicos, morais, econômicos dos maridos. E talvez você tenha que tomar uma atitude muito racional, que é, sei lá, justiça.
tenha justiça para resolver essa questão. Mas, como talvez você não tenha a blindagem emocional, o que que acontece? Você fica com medo de tomar decisão. Será que essa pessoa vai gostar? Será que ela vai ficar brava comigo? E aí você não faz absolutamente nada. Tudo bem? A realidade, essa vida de coragem, ela começa a ser construída primeiro aqui na sua mente. Você precisa primeiro construir dentro de si essa possibilidade. Enquanto você não construir essa possibilidade na sua mente, nada acontece. Então eu queria que você começasse a imaginar como é que seria essa vida de coragem para valer na sua vida. Como é que seria? Como é que seria, por exemplo, a tua manhã? Como é que seria a sua manhã? Onde que você acordaria? Como é que seria a sua cama? Como é que seria a sua casa? Com quem você estaria? E aí é a tua imaginação aqui. Você pode imaginar, por exemplo, acordar ao lado de Rodrigo Hilbert. Claro, é a sua imaginação. Claro que eu estou brincando, exagerando aqui, mas a vida de coragem, essa vida que você quer e é a vida boa para você, ela começa aqui dentro. E talvez hoje você fale o seguinte para mim: ô gata, eu nem consigo pensar nisso, porque existe muita confusão mental. Alguém se identifica com isso? Coloca eu aqui, se alguém se identificar. Existe muita confusão mental. Enquanto existir essa confusão mental, claro que você não vai conseguir imaginar essa vida de coragem, com quem que você vai tomar o café da manhã, aonde você vai morar, o que você vai fazer durante o seu dia. Você não vai conseguir imaginar isso. Você não vai conseguir imaginar isso. Por isso que você precisa de blindagem emocional. Para quê? Para controlar os pensamentos. Escreva aí: eu preciso controlar os meus pensamentos. Enquanto eu deixo os pensamentos pulando que nem pipoca na panela aqui na minha mente, nada acontece. Por quê? Porque eu estou gastando energia com cada pensamento. É a conta para pagar, é o meu namorado, é o meu marido, é isso, são os meus filhos. Eu não consigo. Eu não consigo. Então eu preciso de blindagem emocional para controlar melhor esses pensamentos. Por quê? Porque a falta de blindagem emocional, presta atenção no que eu vou te falar, ela te faz desistir. Ela te faz desistir. E aqui eu preciso falar uma grande verdade para você que talvez te machuque, mas eu queria que você ouvisse o que eu vou te falar esvaziando o copo, somente ouvindo. A blindagem emocional, a falta da blindagem emocional te faz desistir. E a grande verdade é que você já se acostumou a desistir. Quantas coisas que você já não desistiu? Põe a mão na sua consciência. E eu não estou fazendo isso para que você se sinta culpada, não. Não é para você se sentir culpada. Mas é para você entender que todas as vezes que você desistiu é porque você não tinha blindagem emocional, você não tinha o controle das suas emoções. E aí, claro, você nunca acreditou que seria possível. E aí o que acontece? Você se conforma. E aí você se conforma. Desistir virou um hábito e aí você dá espaço para a pior praga que existe. Escreve aí: a pior praga é o conformismo. Escreve aqui: a pior praga é o conformismo. É quando eu me conformo com uma vida média, uma vida mais ou menos, uma vida medíocre. O conformismo é uma praga. E você tem que olhar para a tua vida agora com verdade e perceber que do jeito que tá, não está bacana para você. Uma hora a conta chega, se é que ela já não chegou para você. E até quando que você vai levar isso com a barriga? Até quando que você vai se enganar? Até quando? Por isso que você precisa da grande decisão. Obrigado, Fátima. A pior praga é o conformismo. Obrigado, Socorro. A pior praga é o conformismo. É o conformismo. É você achar que não é possível você sair desse buraco. Como é que você sai de um buraco? Primeira coisa, parar de cavar.
parar de cavar. Só assim eu consigo sair do buraco. E para isso eu preciso ter blindagem emocional, para isso eu tenho que ter ajuda. Legal, Lisiane. Não quero desistir de nada, não desista. A vida, presta atenção, a vida não desiste de você. A vida não desiste de você. O tempo todo a vida está te dando sinais. O tempo todo a vida está te apresentando pessoas, está te apresentando conteúdos para você não desistir. A vida não desiste de você, guarda isso. E a pior praga, sem dúvida nenhuma, é o conformismo. Enquanto você permitir que o conformismo tome conta da sua vida, nada vai acontecer. Essa inércia não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, vai te levar para um lugar, para o buraco, ainda mais fundo. Ainda mais fundo. Existe uma resistência hoje que te separa da vida que você tem hoje, da vida que você quer ter, da vida de coragem. Existe uma resistência como um muro entre a vida medíocre de hoje e a vida de coragem. E você precisa tomar essa grande decisão. A grande decisão é o que vai começar a te movimentar em direção à vida de coragem. E aqui presta atenção no que eu vou te falar. Uma grande decisão, escreve aqui, uma grande decisão é construída com pequenas decisões. Uma grande decisão é construída com pequenas decisões. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Uma grande decisão ela é construída com pequenas decisões. E às vezes, qual é o grande erro? Eu fico focada apenas na grande decisão sem nenhuma estratégia. Vou dar um exemplo comum que eu lido, não vou dizer diariamente, mas semanalmente, com toda certeza, aqui no meu consultório, quando eu atendo as pessoas com a hipnoterapia. Deixa eu ver aqui a Rose. Ô gata, tenho tanto a agradecer você. Antes de fazer a blindagem eu estava perdida. Queria vender meu negócio, não tinha vontade de nada. Hoje estou me direcionando, criei coragem, me sinto empolgada. Obrigado, Rose. E parabéns por você não ter desistido. Você não desistiu. Assim como todos que fazem o programa Blindagem Emocional, são pessoas que chegam ao programa sem esperança, com poucas forças, mas elas não desistiram delas. Elas se deram talvez uma última chance. E eu fico muito grato com esse relato. Obrigado, viu, Rose? Obrigado por você ter acreditado no processo. Muitas vezes a gente erra porque a gente fica focada nessa grande decisão e esquece que são as pequenas decisões que constroem essa grande. Por exemplo, você já tomou consciência que tem um relacionamento falido, que o casamento acabou, que você não quer mais. Só que você hoje se vê presa, principalmente as mulheres, infelizmente, por uma questão do nosso sistema patriarcal, nosso sistema machista. As mulheres muitas vezes se veem sem condições financeiras de sair desse relacionamento. E talvez essa seja a sua história. Elas não conseguem enxergar a possibilidade de sair. E aí o que acontece? A grande decisão é se separar. Mas elas falam, para onde eu vou? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou fazer? E é por isso que você precisa ter blindagem emocional. Por quê? Para você suportar o processo. Porque essa grande decisão começa com pequenas decisões. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. E eu falo isso para muitas mulheres que me procuram nos atendimentos de hipnoterapia. Você já procurou um advogado, uma advogada para saber os seus direitos? Não. Essa é uma pequena decisão. Faz sentido isso para você? Essa é uma pequena decisão. Eu vou conversar com o advogado, vou explicar a minha situação para entender, sob o olhar da lei, se eu tenho direito, se eu não tenho, o que acontece. Essa é uma pequena decisão. Essa pequena decisão ajuda a construir a grande decisão.
E é nisso que a blindagem emocional te ajuda. Por quê? Porque você precisa ter o controle das suas emoções, muitas vezes para suportar esse tempo até a grande decisão. Eu sempre digo o seguinte, blindagem emocional é essa capacidade que todos nós podemos ter de controlar as nossas emoções. Isso é blindagem emocional, é a capacidade de você controlar as suas emoções. Para quê? Para que as emoções não controlem a sua vida. O problema é que quando eu não tenho blindagem emocional, no primeiro desafio eu desisto. Por quê? Porque uma grande decisão, ela vai ser uma grande mudança na sua vida. E para sua mente de sobrevivência, isso não é bom definitivamente. Por quê? Porque é um gasto de energia. É um movimento antinatural. É como um avião. Quando o avião decola, ele está indo contra a natureza, porque ele está rompendo a gravidade. A gravidade é de cima para baixo. E por isso que o avião precisa gastar a maior quantidade de combustível exatamente na decolagem. É pesado colocar um avião no ar. E então ele gasta a maior parte do combustível dele na decolagem, ou boa parte do combustível na decolagem. E é isso que você precisa entender. Esse início é o mais difícil para a tomada da grande decisão. Esse início vai ser sempre o mais difícil. E é por isso que se eu não tenho blindagem emocional, se eu não tenho o controle das minhas emoções, eu desisto. Eu desisto. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Lisiane, eu estou chegando na grande decisão. Muito bom, Lisiane, fico muito feliz. A Jana, tudo o que eu precisava ouvir. A Rose, essa decisão de separar já tive essa coragem, legal. Já estou com a advogada, mas meu ex tenta me manipular para não fazer divórcio. Talvez esteja te faltando blindagem emocional para você aguentar. Para você aguentar essa pressão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Eu vou te falar agora, presta muita atenção. Eu vou te falar sobre uma fórmula. E aqui o que eu vou te falar sobre uma fórmula não quer dizer que nossa, então agora se eu seguir isso, a minha vida vai mudar. Mas é algo que eu venho de uma certa maneira catalogando em milhares de atendimentos que eu já fiz da hipnoterapia, pessoas que eu lido no programa Blindagem Emocional, na comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que fazem a blindagem emocional, o programa de 21 dias e depois seguem essa caminhada junto comigo. Existe uma fórmula da mudança de vida. Existe uma fórmula da mudança de vida. E eu vou falar ela para você aqui. É muito importante que você entenda. São três pilares muito importantes para você mudar a sua vida. Decisão, ação e blindagem emocional. Se você tiver esses três pilares, você consegue sim criar uma grande mudança na sua vida. Primeiro você precisa decidir. Você precisa decidir por isso. Mas só a decisão não basta. Você precisa entrar em ação. E tudo é sustentado por quê? Pela blindagem emocional, pelo controle das emoções. Quando eu consigo controlar as minhas emoções, eu consigo agir. Por quê? Quantas pessoas que você não conhece que, por exemplo, elas têm muito potencial? Você conhece pessoas que têm muito potencial, mas pouco resultado? Alguém conhece? Talvez até seja você, essa pessoa. Você talvez conheça pessoas boa, Socorro, gratidão, eu ia falar, eu esqueci de falar isso, ainda bem que a Socorro colocou, escreve aí, decisão mais ação mais blindagem emocional. Essa é a fórmula da mudança. Essa é a fórmula da mudança. Por quê? Quantas pessoas que você não conhece que têm muito potencial, mas pouco resultado? E por quê? Porque elas não agem. Mas elas não agem porque falta blindagem emocional. Sem blindagem emocional eu não consigo agir. E aí um medo pode me paralisar. E às vezes é um medo imaginário, um medo que nem existe. E me paralisa de tal maneira
que eu não faço absolutamente nada. E aí você se conforma com essa vida que você está levando, você se conforma com um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, um relacionamento sem amor, um relacionamento sem prazer, que infelizmente é extremamente comum. Mulheres que estão vivendo relacionamentos sem nenhum prazer, estão conformadas com isso. Desculpa, isso não é vida. Ah, ô gato, então a vida é só alegria? Lógico que não, mas a conta precisa ser positiva. É como a sua conta bancária. Você deixa a sua conta bancária negativa a maior parte do tempo? Não, você vai trabalhar de qualquer maneira para quê? Para essa conta ficar positiva. Então você precisa, vou colocar de novo aqui para você printar, para você publicar, olha só, decisão mais ação mais blindagem emocional. Essa é a fórmula da mudança. Eu preciso primeiro decidir. Se eu não decidir, esquece. A vida de coragem, ela começa a ser construída aqui na sua mente. A decisão mais a ação. O que eu preciso fazer? Eu preciso resolver a minha história, fazer as pazes com a minha história. Eu preciso de um programa como a blindagem emocional. Eu preciso fazer coaching. Eu não sei o que você tem que fazer, mas você tem que agir. E a blindagem emocional, o controle das suas emoções, sustenta todo esse processo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você entendeu a fórmula da mudança. Oi Gabi, seja bem-vinda. A Conceição também, seja bem-vindo. Miguel Miranda, Maria Aparecida. A Lisiane, é verdade, eu paralisei por muito tempo ao acordar. Boa, Yara. Ó, e legal isso que a Lisiane colocou, porque eu quero que você reflita também. Reflita sobre isso aqui, ó. O que você está perdendo sem ter blindagem emocional? Escreve aqui para mim. O que você está perdendo sem ter a blindagem emocional, sem ter o controle das suas emoções? O que você está perdendo? Porque a vida, ela é curta. A cada dia é um dia a menos. E não adianta a gente fugir disso. Desde o momento que a gente nasceu, a gente está numa contagem regressiva. Nossa, ô gata, como você é animador logo pela manhã. Eu preciso ser verdadeiro com você. Eu não vou ficar te enganando. Mas é possível que você tenha uma vida de coragem a partir de agora, se você decidir, se você entrar em ação, se você tiver blindagem emocional. Quando isso acontece, tenho certeza que você consegue transformar a sua vida. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu estou vendo isso todos os dias na minha vida. Todos os dias. Eu vejo relatos das pessoas que passaram pelo programa Blindagem Emocional, as pessoas que estão na Comunidade Coragem. Ontem, para quem está na Comunidade Coragem, deve ter visto o nosso grupo, o relato da Bruna. O relato lindo da Bruna, que ela é uma menina. A Bruna tem 20 e poucos anos. A Bruna, ela tinha autoestima muito baixa. E ela nunca acreditou que ela poderia, por exemplo, concluir a faculdade de veterinária dela. E aí ela decidiu em algum momento que ela precisava enfrentar isso. E aí ela buscou ajuda, ela veio para o programa Blindagem Emocional, fez uma das primeiras turmas, inclusive, acho que a primeira turma, inclusive, ela fez. E a partir dali, ela começou a construir isso dentro dela. Resultado, ela se formou, ela começou a estagiar, mesmo com medo, ela falou exatamente isso, mesmo com medo eu estou indo. Então, é possível, se isso aconteceu com a Bruna, isso é possível com você também. Isso também. Legal. Amilska, preciso de coragem para retomar a minha vida. O que você precisa agora é de blindagem emocional, Milska. Coragem é o destino. Coragem não é a ausência de medo. Você precisa agora de blindagem emocional para suportar o processo, porque é um processo. Não existe pílula mágica. Não existe pílula mágica. Escreve aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado e eu vou te dar a dica de um livro. Ontem eu te dei a dica de um livro, vou te dar a dica de um outro livro também.
Olha que legal, Elisiane, perdi 25 quilos e estou buscando cada vez mais o que amo. Que legal, parabéns, viu? Parabéns por essa força. O Clóvis, que faz parte da comunidade, também mudou a vida dele, a saúde dele. Por quê? Blindagem emocional. Blindagem emocional. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado e eu vou te indicar este livro aqui, ó. Deixa eu colocar na tela também aqui, que é o livro, ó, Coragem, do Osho. Coragem. O prazer de viver perigosamente. Primeira coisa sobre esse livro, não é um livro fácil de se ler, tá bom? Por quê? Porque o Osho, não sei se você conhece o Osho, mas o Osho foi um guru indiano, muito polêmico. Então ele fala algumas coisas que talvez vão doer aí no seu estômago, mas vale muito a pena esse livro. Muito. Esse foi um dos primeiros livros que eu li e que fizeram muito sentido na minha busca pela vida de coragem. Então, leia esse livro, é um livro que eu recomendo fortemente para você.